Fala pessoal, beleza? Fechamento de mercado, né, dia 29, tá? E algumas possibilidades para amanhã. Galera, é o seguinte, né? Aqui hoje abriu, né, com esse plot de venda, tá? Aqui no diário. Então, né, enquanto o preço estava subindo, a gente já fica meio, né, com a intenção de venda, né? E aí eu havia falado para vocês, né, da possibilidade de lateralidade lá pelo M60. Então, sim, as médias estavam próximas, né? Então uma movimentação esticada, rápida de alta, né? Principalmente se ela dura, né, uma hora, mesmo que ela tivesse fechado na máxima, né? Eu ia ficar esperto, né, para pensar na continuidade, tá, dessa movimentação. Então, quando você vê uma lateralidade, por exemplo, no M60, né, você tem que tomar a devida cautela, né, porque às vezes, né, você vai ter duas barras, uma barra de baixa, uma barra de alta, uma barra de baixa, uma de alta, né? Fica né, nessa alternância, né, de movimentação, até que o preço realmente ganhe uma direção, tá? Aqui no diário, pessoal, ele ainda voltou para testar 9, né? Aqui, tá? Então, aqui de certa forma ele ancora na 9, né? E fecha esse gapzinho aqui, né, que havia ficado aberto, tá? Para essa movimentação de alta, né? Ele volta e fecha o gap, tá? Temos aqui a possibilidade também, né, do preço vir fazer essa wedge com o fundo duplo, né? O que a gente tem de espaço aqui? A gente tem 1.600 pontos, né, para um wedge double bottom aqui, né? Tá? É uma figura bem interessante, né? Pode gerar um bom repique de alta caso venha, né, a fazer essa wedge double bottom, né? E, né, nos 60 minutos, pessoal, agora voltou a ser tendência de baixa, tá? O preço está novamente abaixo de todas as médias, com gaps abertos, tá? E as médias ganhando novo alinhamento. Então, se o preço amanhã, né, abre em um gap de baixa, né? Se o preço, por exemplo, abre aqui, né, gap de baixa, nos 60 minutos, pessoal, ele tem tudo para ter, né, uma continuidade de movimentação de baixa. Outro ponto interessante, né, aqui, quanto a repique, né, que a gente pode pensar aqui e analisar de movimentação. Tá? Ele fechou esse gap aqui, ó. Vocês estão vendo? Tinha um micro gapzinho aberto, esse é um gap real mesmo, né, que era um espaço vazio que havia ficado aqui. Ele volta, né, e fecha exatamente esse gap na hora que ele testa essa máxima aqui, tá? Então ele fechou esse gap, esse espaço aberto, né? Os demais gaps all Brooks, né? Tá? Que era esse gap aqui que eu havia falado que havia possibilidade de fechar no dia anterior, né? E ele também fechou aqui, né, o gap do diário, né? Tá? Teve alguns gaps fechados. Até então, né, se o preço não abre já demonstrando, por exemplo, o interesse comprador, aqui no M60, né, a gente tem uma boa movimentação de baixa, tá? Então, se o preço abre, por exemplo, num gap de baixa, né, fica bem mais fácil a gente ter continuidade aqui para testar essas movimentações. Eu sei que às vezes vocês olham essas linhas aqui, parece que é o gráfico do Homem-Aranha aqui, né, pessoal? Deixa eu até apagar um pouco aqui. Mas aqui, ó, essa daqui eu deixei por quê? Porque era uma região de possibilidade de troca de polaridade, né? E ele fez isso daqui, né, no dia de ontem. Né? Ele vem, testa essa região e fecha aqui como um preço de fechamento de reversão. Né? Então ele acaba sendo uma barra de reversão em cima de uma região que é interessante. Né? E aí as próximas barras, né, dão leve continuidade. Hoje no M60, né, pessoal, a primeira hora foi isso daqui, ó, né, 1.000 pontos. Tá? Pelo M1, né, até deu para pegar essa movimentação aqui lá próximo do começo. Né? O que foi a próxima barra? Né? E observem bem, né, o comportamento das médias. Né? Você tinha a 20 flat, a MM50 flat e a 9 também. Né? E aí o preço chega, né, até aqui em cima. Outra linha que a gente havia deixado, né? Se vocês observarem o vídeo do dia anterior, né, eu havia, né, falado para vocês que isso daqui, né, tinha sido uma wedge, tá? Terceiro toque aqui, né, pessoal, dessa região. Se vocês observarem o fechamento de mercado do dia anterior, né, ele abre alto, né, ali no M60, tá? Lembrando aqui, né, de novo, que o diário ainda era tendência de baixa, aqui era a região do primeiro teste da 9, né, aqui, né, tá? Esse fechamento aqui, né, ele fechou testando a 9. E ele abre alto, né, tá?
nesse primeiro teste está 9, né, depois de uma boa movimentação de baixa, né, tá? E aí ele testa essa região, dá uma lateralizada, né, e depois, né, faz um retorno às médias ali. Ele trava, né, nesse retorno às médias, tinha região de troca de polaridade, tá? E aí ele pega e descansa aqui sobre a MM50 e volta a subir levemente, né, sem nem o fechamento acima realmente da máxima do candle anterior, tá? E aí o dia de hoje abre, né, o interesse comprador, né, e tem essa boa movimentação de alta. O que a gente podia esperar, né, pessoal? A gente podia esperar que, né, mesmo que essa barra tivesse fechado aqui às vezes na sua máxima, tá? A gente podia esperar que a próxima barra, né, ela retornasse, tá? Para que as médias nem fosse um pullback para as médias ganharem alinhamento, né? Para poder subir mais, tá? Já que as médias estavam todas aqui flats. E o que você vê, né, quando você tem direção? Você vê as médias direcionais. Aqui você não via as médias direcionais, tá? E aí, né, o preço volta e desce bastante aqui, né? Acabou deixando até um gatilhozinho de compra, né? E ele cumpriu ali cerca de 400 pontos, né? Quando abriu essa próxima barra, né? Ela abre subindo, né? Pagou cerca de 400 pontos, né? E depois voltou e fechou como um bom doji, tá? Próxima barra, uma barra de baixa, né? Tá? Ela fecha, inclusive abaixo da mínima. Né? Se ela só testa essa mínima e volta e fecha aqui dentro, né? Dá pra gente ter a ideia de que a próxima barra, né, ela podia voltar, né, porque ela já teria testado mínima, né. Mas não, ela fecha abaixo da mínima prévia, né, e aí deixa gatilho de venda, né, e aqui, né, pagou, né, ainda mais cerca de 700 pontos, tá. E fecha o gap, né, que é esse gap aqui, tá. A gente vem falando aqui dele, tá, gapzinho aberto, né, o vídeo que a gente mostrou agora há pouco, tá. Se você tem que dar um zoom ali, né, pra aqui, pessoal, tinha ficado um micro gapzinho real, né, aberto, tá? Desse espaço, beleza? E agora, pessoal, ele volta, né, até para dentro daquele canal, né, que a gente havia dito que ele tinha feito a troca de polaridade, né, que é esse canal aqui, tá? Né? Aí ele tinha essa wedgezinha aqui também, tá? Essa mínima com essa mínima, e veio testar essa mínima que gerou um pequeno repique, tá? Mas agora o preço está abaixo das médias. Né? E se ele não for realmente renovar isso daqui como lateralidade, né, ter esse topo aqui como troca de polaridade, agora, né, fica fácil, né, se ele quiser descer. Por quê? Porque ele tem alinhamento para cair. Tá? Ele tem um bom alinhamento aqui pelos 60 minutos para ter uma movimentação mais forte de baixa. O que a gente tem aqui de resistência? Né? A gente tem essa resistência aqui, tá? Que ela é interessante. Ela está próxima dos 100 mil pontos, tá? Redondos, né? 100.141. Né? E, né, a ideia do fundo duplo. Né? A wedge, né, como fundo duplo, tá? Seria aqui em 99.200, tá? Que é a mínima aqui que chegou. Ou algo próximo, tá? Ao Brooks, leitura, né? Qualquer coisa por aqui, né, a gente considera, tá? Como fundo duplo, beleza? Aqui, se você olhar, você vê um ombro cabeça a ombro, né? Aqui, né, pessoal? Só que não é uma figura interessante, tá? Porque a gente já tá no fundo, né? Isso aqui é uma figura de topo. Né? Mas ele tem respeitado essa região aqui, que já travou uma vez, né? Então aqui, ó, se você der um pouco mais de atenção, aquelas linhas que a gente havia deixado ligado, né, que era essa wedge aqui, ele também testou hoje, tá? Ele testou essa, ele testou essa daqui, ó, tá? Essa região, né? E acabou testando, né? Isso aqui foi esse canal aqui duplicado, tá, pessoal? Aí ele duplicado e colocado nessa mínima, né? Ele vem parar aqui, né? E ele também testou essa movimentação aqui hoje, tá? Tinha esse gapzinho aqui, né, que estava aberto também, tá? Então, todos esses alvos aqui, né, ele acabou atingindo, né, quando ele veio, né, rapidamente até ali, né, tá? E a gente dá uma olhada aqui nos 5 minutos. E aqui, pessoal, nos 5 minutos, né, você teve aquela movimentação de alta, tá? Essa primeira barra foi uma barra já muito grande, né? Barra de 500 pontos, né? Para você entrar aqui pelo M5, né? Com essa volatilidade aqui é complicado, tá?
Por quê? Porque você tem que manter, né, seu stop aqui. Apesar de ser um trade de alta probabilidade, né, já fecha acima da 200, né, acaba virando ali um Fab 4 ali momentâneo, tá? Né, ele tem um stop desconfortável, né, um stop de mais de 500 pontos é um stop bem desconfortável, tá? E aí aquele teste, né, daquelas movimentações lá do M60 que a gente viu, né, acaba encontrando, né, uma barreira de continuidade, né? E lembrando, né, pessoal, a gente tinha lá nos 60 minutos, né, ainda, né, as médias flat, tá? E no diário era uma tendência de baixa, tá? Então você tem que ir somando esses fatores, né, para você não acreditar já numa reversão completa daqui, né? Isso aqui até postei, né, cedo no Instagram, né, daquela movimentação de alta, né? Para vocês lembrarem, né, que o diário era, né, uma tendência de baixa, tá? Aqui ele não renova topo, tá, pessoal? Aqui renova, aqui não, né? Tá? Deixa de renovar topo e começa a ter gatilho de venda, tá? Ó. Melhores gatilhos de venda, pessoal. Os que saem das médias móveis. Né? Sempre repito isso para vocês, porque candles pequenos com gatilho de venda, rompendo a mínima do anterior, eles deixam stops melhores e tem muito espaço para a próxima barra andar, né? Tá? Então esse gatilho de venda aqui foi bem interessante, tá? Esse daqui já estava um pouco mais afastado. Esse daqui está saindo das médias móveis, né? Apesar do pequeno retorno ali, acabou já tendo uma boa continuidade. Esse aqui é excelente, tá? Acho que esse daqui foi um dos mais interessantes do dia de hoje, porque o stop dele era curto, né? Mesmo assim acabou pagando uma movimentação, né? Bem interessante, né? 600 pontos, tá? Aqui também, ali saindo da 9, tá? Acabou gerando mais 300 e poucos pontos, tá? E aí o preço vem da alvos, né, pessoal? Que alvos, né? Que você teve, né? A movimentação desse pivô aqui rompido, né? Já pensando só no mais próximo do intraday, ele acabou dando alvo aqui, tá? Aqui ainda havia, né, algumas marcações, né, do dia anterior. Né? Nesse meu computador aqui não está mais no outro, tá? Que era essa aqui, acho que nos prints e no vídeo que eu fiz dá para ver. Né? Lembra que a VWAP acabou segurando nessa região aqui, né, de dias atrás, tá? E aqui eu tinha, né, além disso, uma região de volume, que também havia, né, me ajudado, tá, a segurar essa região, tá? Lembra? Foi aquele retorno às médias, né, sai com PC, né, barra de ignição. Ele tinha testado a região da VWAP, né, do dia anterior. Então aqui eu tinha um fundo duplo bem interessante, né, porque daqui foi demonstrado uma boa, né, rejeição à pressão de venda, tá? Então os compradores ganharam forte aqui, né, e gerou uma boa, né, uma excelente movimentação de alta, tá? E aí no dia de hoje, né, quando o preço atinge esse fundo duplo, tá, que é essa linha aqui, ó, né, e essa região da VWAP, né, que fez pressão, e daquela região de volume, né, e aí você vê um repique bem interessante, tá? E aí fecha nessa consolidação aqui. A princípio, pessoal, aqui é Fab 4 de venda, tá? Por isso que eu falei, né, se ele abre com interesse vendedor aqui, ele pode fazer um pullback às médias, né, e descer mais fácil. Pelo M60, tá, pessoal? A gente acompanha aquilo que o preço está fazendo, é claro, né? Mas se, né, ele abre agora, né, com gap de baixa, sendo que a gente tem o diário, né, numa movimentação de baixa, possibilidade de ter ancorado, né, a gente tem aqui, né, a possibilidade desse fundo duplo. Lembrando que a gente tem esse alvo aqui em aberto, né, o alvo desse pivô aqui, tá, 98,992, tá, e aí tem aquela wedge lá do semanal também, que a gente já vem conversando com ela faz dias, né. Beleza? Então, né, desculpa, pro índice, né, pelo M60, agora está um pouquinho mais fácil de descer. A gente só precisa ver, né, se esse interesse, tá? Se ele vai ser confirmado, tá? Beleza? Porque aqui ele ainda pode, né, virar só uma lateralidade, né? Aqui, ó, esse topo, né, ele pode ser só uma troca de polaridade para esse fundo, né? E daqui ele pode voltar a subir, tá? Então, a gente precisa ver ainda assim, né, bons fechamentos abaixo dessa mínima, né? Ou abaixo do fechamento desse gap, tá? Para quê? Para ter a possibilidade de continuidade, né, do preço vir aqui buscar o fundo duplo que está bem aqui embaixo, tá? E isso daqui, né, pessoal, a gente está vendo 60 minutos. Pode levar mais de um dia, né? Tá? Não obrigatoriamente precisa já vir. Pode travar aqui nessa região de volume, né? Tá?
Essa daqui eu vou até apagar também. Vou deixar só essa outra wedge aqui que tem uma inclinação maior, tá? E um ponto interessante, né, pessoal, para vocês darem devida atenção a essa região de volume, tá? Porque se, por exemplo, você vende aqui, ou se você vende baixo já, né, aqui já próximo, né, desse fundo duplo, né? Por que fundo duplo? Porque aqui tem um 2, 3 de compra, tá? Então ele acaba marcando ali essa região como fundo. Aqui, pessoal, tá? Você tinha região de volume. Você tem um preço de fechamento de reversão em cima dessa região de volume, tá? E aí a barra seguinte acaba voltando para testar as médias, né? Aí demora um pouquinho a sair a movimentação, tá? Foi o primeiro teste, tá nessa região de volume aqui, depois dessa abertura. E chegou rápido, né? Se ele chega devagar, acompanhado pelas médias, é mais fácil dele romper. Quando ele desce de uma vez, né, e as médias ficam lá longe, né, acaba tendo um retorno, né? Aqui é uma região, né, de possível defesa, né, já que o preço está vindo, né, de cima para baixo, beleza? Vamos dar até uma passadinha aqui no M1 para a gente olhar aqui aquela região da abertura, tá? Na abertura, pessoal, o preço já após a primeira barra aqui, ó, essa daqui, ele já deixou, né, um padrãozinho de compra para gente. Era Fab 4, tá no M1, ó. Então se você compra aqui, você tinha um stop de 170 pontos, né? Ele chegou a pagar 1.000, tá? Mais claro, né? Foi essa parada aqui já com 800 pontos, tá? Depois desse fechamento de baixa, né? Até porque a gente estava esperando uma movimentação de lateralidade, então é difícil de você tentar, né, se manter toda essa movimentação, né, depois desse repique aqui já, né? Uma boa barra de baixa já rompendo a anterior já demonstra um pouco de interesse, né, vendedor, tá? E aí teve só mais esse outro gatilho aqui, né, no meio, mais 324 pontos, né, para quem não entrou no inicial. Essa linha aqui que eu já movi, eu vou apagar. E aqui mais um, né, pessoal? Só que olha a diferença, né? O gatilho saindo das médias com um stop de 170 pontos, né? E esse gatilho aqui, ele já está um pouco mais afastado das médias. Ele foi também, né? Ele pagou boa pontuação também, 500 pontos, tá? Mas ele poderia gerar um pullback. Você passaria um calorzinho. Esse gatilho aqui, pessoal, já é bem mais arriscado, tá? Por quê? Porque você não tem onde posicionar um stop muito bem nele. Nesse aqui você tem, nesse aqui não, né? Nesse aqui, né, não tem um pivôzinho claro, né? Lógico, você pode colocar o stop aqui abaixo, né? Mas não tem pivô claro e o preço já está um pouco afastado das médias, né? Pode gerar um pullback, tá? Aqui deixou o novo gatilhozinho, travou na região, né, de resistência aqui por volume, tá? Aqui ele vem, né, faz um pullback na 20, na região da VWAP do dia anterior, gatilho de compra, né? E aí ele pagou 300 pontos aqui rapidinho, né? 315 pontos, né? Um pouquinho mais de 300 pontos, tá? Mas pagou 300 pontos aqui de forma rápida até. E aí começam as oportunidades na ponta vendedora, né? Aqui teve gatilho de venda, né? Stop aqui também, né? Ideal aqui seria acima dessa barra aqui, né? Tá? Por quê? Porque essa barra está acima das médias, né? Então por mais que tivesse um pullback, né, a gente espera que esse pullback não venha, né, acima de todas as médias de novo, tá? Então, um stop de 220 pontos, né, e chegou a pagar 275, tá? Chegou a pagar um pouquinho mais aqui. Depois ele deixa novo gatilho aqui, ó, saindo das médias, tá? Stop de 100 pontos, né? Pagou 150. Esse gatilho aqui ele é um pouco mais estressante, né, pessoal? Porque ele tinha essa regiãozinha de volume aqui, né? Que acabou, né, dando um certo suporte a essa movimentação do preço, tá? E aqui falhou de novo, ó, né? Bem abaixo, tá? E acaba voltando a subir, beleza? E aí tinha um ponto interessante também, né? Aí depois aqui foi toda essa movimentação, né, mais rápida de baixa, tá? Um ponto interessante também é que essa região aqui, né, de pullback que ele fez após ele dar o segundo alvo do rompimento do pivô, né, o segundo alvo aqui, né, tinha essas regiões aqui, tinha a região de fundo duplo, né, aquele dia lá de trás que a gente já mostrou, tá? Aqui era a troca de polaridade, tá, pessoal? Então teve essa movimentação aqui, ó, de alta, né? Você não sabe, né, se isso daqui vai romper ou não. Mas a partir do momento que começa a deixar isso aqui, né, essa barra testa, essa aqui testa, volta a fechar dentro. Ninguém rompe, né, pessoal? Ninguém fecha acima, né? Além disso, tinha esse topinho aqui, né?
e ligado a esse outro topo fez, né, uma pequena wedge aqui, mas muito próxima, tá? Aqui para 5 minutos. No minuto ficou mais bem desenhado. E por fim não renova a máxima, né? Deixando, né, aquela ideia de que o preço poderia vir renovar a mínima. E aí você tem de novo, né, o preço travando em cima da região de suporte, dessa vez por volume, tá? Beleza? Então para o índice isso daí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha rápida no dólar, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. O dólar, né, o que eu havia dito, né? Ele cumpriu, né, aquela ideia inicial que a gente havia falado, né? Renovou máxima, tá? E ele não consegue fechar, né, acima desse topo duplo aqui. Ele testa, volta, ou seja, é a região de venda, tá? Tá tendo pressão vendedora e tá tendo realização de lucro aqui, certo? E agora, né, ele acabou de fechar com uma barra de ignição, né, fechando próximo da sua mínima, já é uma barra de decisão, aparentemente, né, com mais ideia vendedora, tá? De que a gente pode ter um pullback, né, uma pressãozinha um pouco melhor, né, na ponta vendedora. Mas, pessoal, aqui tem alinhamento para compra, tá? Você tem todo o alinhamento comprador. Às vezes pode não descer, né? Isso aqui deslizar de uma vez, pode ainda dar uma travada, ainda pode dar uma certa lateralizada aqui em cima, tá? Ainda não é, né, o melhor dos mundos, né, pra gente estar pensando em vender, até porque ó, você tem a 20 aqui, né, como ponto de parada, tá? Então se o preço abre, por exemplo, num gap de baixa, tá? O preço abre num gap de baixa, né? Você já tem a 20 aqui como possível teste, né? Ponto de parada, é o primeiro teste da 20. E aí, né, eu acabo repetindo para vocês uma ideia daquilo que eu falei, né? Mais ou menos para o índice. Quando eu falei que era o primeiro teste da 9, né? E esse teste da 9 ele podia gerar uma movimentaçãozinha, né, de baixa, tá? Aqui eu tenho também mais ou menos a mesma ideia. Aqui esse teste aqui da 9, apesar dele fechar diferente, né? Ele fecha rompendo aqui, ele acaba sendo um pouco mais interessante do que aquela movimentação do índice, né? Ainda fica uma ideia de pressãozinha compradora aqui, tá? Ainda é tendência de alta, tá, pessoal? O que é tendência de baixa? Né? Quando o preço, né, se reajusta abaixo das médias, né? Aí a gente sabe que o preço pode descer mais fácil, tá? Aqui ele ainda está acima das médias, tá? Aqui é meio das médias, é uma região mais complicada também, né? Ele está entre a 20 e está entre a 9, tá? Olhando rápido aqui, ó, tem essa mínima, né? Essa aqui. Então, tem possibilidade ali do preço vir testar essa wedge aqui, né? Aqui eu falei para vocês que havia, né, essa wedge com essa outra aqui, né? Juntou essa daqui. Tá, agora já rompeu, né? Então essa daqui já dá até pra gente remover ela daqui. Isso aqui é uma região da de VWAP anterior, tá? Aqui você tem essa mínima, né? Mas você vê aqui, né, que você tem uma, né, duas, né? Você está numa terceira puxada, tá? Então, a gente pode ter um repiquezinho aqui ainda, né? Tá? Por quê? Porque lá no diário, pessoal, ainda é tendência de baixa. Assim como o índice ainda é tendência, lá no diário ainda é tendência de alta, né? Assim como o índice ainda é tendência de baixa, né? E a gente está falando do diário, né? A gente está falando dos 5 minutos, tá? O dólar, pessoal, ele fez uma movimentação bem parecida, né, com a do dia anterior, né? Ele vem, descansa na MM50, né, deixa um preço de fechamento de reversão e gera uma movimentaçãozinha de alta, né, bem parecida com isso daqui, só que aqui ele não teve uma boa, né, continuidade para testar a máxima de novo. Ponto negativo aqui para o dólar, né, pessoal, que deixa, né, a ideia de que essa movimentação de baixa realmente agora está acontecendo, né. Até então aqui ele vem renovando o máximo, certo? Ele renovou essa máxima aqui, ó, tá? Essa aqui é um pouco mais alta. Aqui ele para, tá? Aqui ele não renova o máximo, aqui ele renova a máxima, né? Aqui ele não renova a mínima. Aqui ele não renova a máxima, tá? E aí ele veio renovar a mínima. Ele renovou essa mínima aqui, inclusive, tá? Então o próximo pullback, né, a próxima movimentação de alta, ela pode não ser uma movimentação tão forte, né?
Se o preço abre subindo, ele pode travar ali nas médias, né, para depois voltar a cair, tá? Dando, né, um reajuste melhor, né, às médias, né, certo? Tá complicado, né, porque aí você está vendo, por exemplo, agora o dólar, né, nos 60 minutos abaixo das médias, né, e o índice também, né, abaixo das médias. Só que o dólar, como falado, né, pessoal, você tem que lembrar que o diário do dólar é ainda tendência de alta, tá? Você tem que lembrar, né, disso aqui. Você não pode perder seu foco, né, disso aqui. É a tendência de alta. Testou topo duplo, mas ainda é, né, tendência de alta, tá? Ainda pode ter uma lateralização aqui em cima. Não quer dizer que essa movimentação em si, né, já venha, né, descer, né, de uma vez, voltar para cá para baixo, né, para nível de 4,70, tá? Então aqui tem que ter atenção. O preço está entre as médias, pode ficar chato de descer, a gente pode ter uma lateralidade chata nos 5 minutos, né, por estar nessa região de briga, né, o preço tentando descer, a 20 fazendo pressão, né, tem um bom alinhamento aqui ainda, tá? E os 5 minutos, pessoal, né, eu acabei postando essa movimentação aqui também lá no Instagram, né, quando ela estava mais ou menos, eu acho que aqui, né, o dólar, pessoal, no M5, né, o que eu tinha visto? Eu tinha visto uma puxada, tá? Lembrando que o gap é interesse vendedor como se fosse uma grande barra, tá? Então o que eu tinha visto aqui? Né? Eu tinha visto isso daqui como uma puxada, um pullback, uma segunda puxada, um pullback, uma terceira puxada, né? Um pullback, um fundo duplo. Né? Aí eu tenho uma wedge, né, com um fundo duplo. Tá? Então eu tinha visto isso daqui como uma puxada, certo? Que é aquilo que está lá no... Está postado lá no Instagram, né? Isso aqui como uma segunda puxada, né? Isso aqui como uma terceira puxada. Então eu tinha visto uma wedge aqui, tá? Então eu tinha 3 puxadas, tive um fundo duplo, né? Dava para ter a ideia, né, de que poderia vir um repique aqui. O que seria interessante para eu ver esse repique, né? Falhasse a renovação de mínimo. Falhou aqui, né? Falha a renovação de mínimo. Então pode ficar a possibilidade de renovação de máxima, né? Aí deu alguns gatilhos de compra aqui, né? Só que aqui pelo M2, né, pessoal? Tá? E aqui você teve outra wedge, né? Esse topo com esse topo, né? E essa região aqui, tá? E aí gerou uma boa barra, né? Eu vou colocar nos 2 minutos, né? Que era o tempo que eu estava olhando no dólar hoje, tá? É mais fácil, né, até de eu explicar, pelo menos durante o tempo que eu estava olhando. Né? Aquela ideia, né? 1, 2, 3 puxadas, fundo duplo, tá, pessoal? Aqui, ó. 1, né? 2, tá? 3 puxadas, fundo duplo, né? E aí a possibilidade de repique, né? Eu falei para vocês da wedge, né? 1, 2, 3 toques, né? Depois ele vem, testa aqui o topo duplo, né? E aí, né, volta a descer. E ele para de renovar mínima, né, pessoal? Então, se você pensar em estrutura mínima, né? O que você quer numa continuidade de movimentação de baixa? Né? Você quer que essa mínima seja renovada, certo? Não houve, tá? Não houve, tá? Então, tinha 3 fundos mais altos, tá? Apesar desse daqui não renovar essa máxima aqui até então, né, para manter uma estrutura melhor, né? Depois o preço demora um pouco, mas ele realinha, né? Aí acaba deixando uma movimentação um pouco mais precisa, tá? Aqui ainda era, as médias ainda estavam bem flats, tá? Bem emaranhadas ainda, então não dava para você esperar ampla continuidade aqui, tá? E aí ele falha, né? Na 200, né? Até rompe, volta para dentro dela, faz um pequeno pullback na MM200, né? E aí vira Fab 4 aqui, né? Dentro do intraday, né? Como já falei para vocês, eu tento trabalhar o Fab 4 dentro do intraday, por quê? Porque para mim isso aqui é super alinhamento, tá? Preço trabalhando de um lado só das médias, preço trabalhando de um lado só das médias, gatilhos de venda saindo das médias, né? Apesar do stop ser de 10 pontos, né? Olha aqui, né? 40, tá? Beleza, pessoal? Até mais, né? Tá? Então teve uma movimentação aqui depois, né? Fantástica de baixa. E aí, né? É interessante vocês observarem os gatilhos saindo das médias. Ó. Teve esse aqui, ó. Tá? Gatilho saindo das médias. Sempre repito, né? Gatilho saindo das médias. Por quê? Porque ele tem espaço para andar a teu favor. Gatilho saindo das médias. Faz um pequeno pullback, novo gatilho saindo das médias. Tá? Candle menor, mais espaço para andar. PC, tá? Que fez um PC de venda, barra de ignição, gatilho saindo das médias.
gatilho saindo das médias, a próxima barra já anda a teu favor de maneira mais tranquila, gatilho saindo das médias, gatilho saindo das médias. Então não quer passar calor? Pega gatilho e saia das médias, certo? Gatilhos pequenos que saem das médias são fantásticos. Ele estica muito a teu favor, tá? Beleza, pessoal? Então guarda essa dica aí, né? Gatilho saindo das médias, tanto para compra quanto para venda, né? Por quê? Porque você tem espaço até mesmo para defender a tua operação, né, pessoal? Quando você pega um gatilho um pouco mais esticado, igual esse aqui, ó. Esse aqui foi um gatilho que deu errado, tá? Aqui, ó. Esse gatilho aqui, ele deixa uma barra, já tinha acabado de testar 200, né? O primeiro teste, na verdade, da MM200. Ele deixa uma boa barra, certo? Só que, ó, se você entrar aqui, né, quando dá esse gatilho, você tinha um stop de 14 pontos, tá? É um stop confortável para o dólar, tá? Né? Então, quando você pega, né, e opta, né, muitas vezes por gatilhos que saem das médias, né, e com barras não tão amplas, né, você tem uma movimentação, né, mais favorável a teu favor, tá? Sempre vai ter isso? Não, né? Tem hora que não, né? Mas tem momentos que sim, né? Então, quando tiver esses momentos, né? E contar, né, pessoal? Contar as puxadas, né? Muitas vezes é interessante. Muitas vezes isso aqui consegue, né? Te ajudar, né? Uma, duas, três puxadas numa correção. Não renovou mínima, né? Opa, não renovou mínima, pode vir renovar máxima, né? Não renovou mínima de novo, pode vir renovar máxima, tá? Então é uma forma de você colocar o preço em um contraditório, né? E ter uma assertividade, né? Também um pouco melhor. Como eu prometi, né, para alguns inscritos novos, no final de semana, pessoal, vou fazer um vídeo um pouco mais longo, tá? Mais como um aulão, né? Porque tem bastante vídeo no canal e eu sei que às vezes demora, né, para vocês conseguirem assistir todos. Então eu vou fazer um apanhado, né, de onde, né, pegar os melhores gatilhos, de tentar dar uma explicada nessa ideia da WED, né, das três puxadas, tentar dar uma explicada na questão, né, das linhas de tendência, tá, para vocês não esquecerem, né, de observar as puxadas, tá, principalmente em lateralidade, né, pensar nessas características, né, de lateralidade, tá, aqui, ó, tendência, tá, né, preço trabalhando de um lado só das médias, né? Só que aí eu vou montar um checklist, tá? Para que vocês, né, tentem, né, ter parâmetros para seguir, né? Um checklist mais organizado, tá? Então vai ser um videozinho um pouco mais longo, né? Vou tentar falar rápido, né, para não demorar muito tempo para vocês, né? Mas eu espero que vocês peguem papel e caneta, né, e anotem, tá? Com carinho as informações, tá? Porque assim vai melhorar muito, né, a assertividade de vocês, tá? Evitar esses trades nesses emaranhados de médias, né, aqui, pessoal, tá? Até o preço ter uma decisão. Quando tem esses emaranhados aqui, né, vocês observam como regiões de volume, né, acabam sendo eficazes, tá? Ele testa a região, a barra seguinte reverte, né? Até dá para pegar uns tradezinhos por contexto, né, nessas regiões, tá? Quando a gente observa a falha, né? Beleza, pessoal? Então, bons trades aí amanhã, né? Ainda cuidado, né, pessoal? Apesar dessa grande tendência aqui, por exemplo, nos 5 minutos do dólar, nos 60 minutos, né, ele está tentando também entrar numa movimentação de baixa, né, aqui ele ainda está entrando nessa movimentação, tá? Ele, para mim, né, dentro da leitura, né, ele já fez, né, 3 puxadas aqui, né, eu tenho 3 renovações de mínimas, né, para ter uma movimentação mais precisa, mais clara de baixa, né, eu gostaria de ver um pullback, né, tá, nas médias ali na 20, e ele saindo, né, dali com barra de ignição, tá? Pelo menos para mim, para ter uma movimentação mais clara de baixa, né, eu gostaria de ver um pullback, tá? Mas isso daqui ainda pode, né, ser lateralidade, tá? Por quê? Porque o diário ainda é, né, uma boa tendência de alta, tá, pessoal? E aí tem essa regiãozinha aqui de troca de polaridade, né, desse topo, tá? E aí as regiões de volume, né, pessoal? Beleza, pessoal? Valeu, boa noite, tchau, tchau.